Tem um assunto polêmico que eu tenho que tocar com você. Toque. Que aí, e é onde eu discordo muito de você. Muito, muito mesmo. Tá vendo? É bom que ele já dá o spoiler, né? Existe, quando você dá as opiniões, sobre a questão de público no estádio Rei Pelé. E existe, você é muito duro com a torcida do CRB em relação tanto à presença no estádio quanto à presença como sócio torcedor do clube. E aí existe diversos... Eu já, em casa, já parei de pensar e já elenquei diversos fatores que podem influenciar isso. Inclusive, eu já entrei até em consenso com o Daniel sobre uma coisa que a gente vai tocar aqui. Mas você é muito duro nessas críticas contra o CRB e isso gera uma certa revolta da torcida do CRB. E minha porque assim, eu defendo a torcida do CRB em todo lugar. Minha e de vários outros. Eu queria saber por que você acha, por que você considera uma vergonha, você disse isso, é uma vergonha o CRB só ter 3 mil sócios e por que você considera que a presença de público do CRB ela é fraca no estádio? Vamos lá. Quando você toca nesse assunto e você diz que vai defender a torcida do CRB em qualquer momento, você é parte disso. Sim, né? lógico. Você é parte disso. Mas veja só, eu não trato como maior ou menor. Eu acho que são 2 grandes torcidas com características diferentes. A minha cobrança em relação ao CRB ter um número maior de sócios do que ele tem é um entendimento que eu acho que todo clube deseja ter o seu torcedor como seu maior patrocinador. O CRB, e a gente está falando nacionalmente, é duro dizer isso, mas eu considero um time pequeno. Não, isso é a realidade. Quando a gente fala da estrutura que ele tem para disputar uma competição. E aí vem uma série de fatores. Eu até citei isso essa semana. O que o CRB tem de diferente é o que ele pode ofertar dentro de campo. Como é que você vai competir com o Ceará, que tem orçamento de 150 milhões, enquanto o CRB tem 30? O CRB competiu, ganhou do Ceará. Pode sair de lá do Castelão, do Presidente Vargas, classificado. O sócio-torcedor é uma questão de entender a necessidade do clube. E por que eu digo que é um número vergonhoso, é um número ridículo? Eu uso algumas palavras duras, eu sei disso. Mas, às vezes, você só toca na ferida citando palavras duras. Eu não vou maquiar, sabe, Dairone? E assim, eu não vou desrespeitar, mas eu não vou maquiar. Porque o torcedor do CRB tem a justificativa. Eu entendo momento financeiro, eu entendo. Agora, a pergunta que eu fiz e faço, o tamanho da torcida do CRB é proporcional ao número de sócios? A torcida do CRB é gigantesca para ter 3 mil sócios torcedores. É a primeira discordância que eu sei, porque assim, eu não sei o tamanho da torcida do CRB. Não, tudo bem, eu cara. não tenho ideia. Mas assim, vamos trabalhar por baixo de 300 mil pessoas no estado. Você acha um número legal? Sim. Eu já ouvi números maiores. Que o CRB teria pelo menos 500 mil torcedores no estado. Vamos trabalhar com os 300 mil. Mas vamos trabalhar com os 300. Mas aí vem um detalhe. Primeiro, o sócio do CRB ele só tem uma vantagem, e é o jogo. A galera do interior não consegue vir, a não ser os interiores perto, tipo São Miguel, Barra, Rio Lago, Murici, pertinho vem. Então eu pergunto a você, então você acha que o torcedor do CRB, ele deveria aderir ao sócio por uma questão de retribuição? Não é nem por uma questão de retribuição. Eu entendo que para o CRB ser mais fortalecido, ele precisa de uma arrecadação perene, ele precisa gerar mais dinheiro, ele precisa ter mais sócios. Pro torcedor. Veja só. Seria uma questão de amor.
O sócio é uma questão de amor. Agora, quando o cara vem a partir para dizer que é uma questão de amor, é porque mostra que não tem mais nada para oferecer. É, tá vendo? Não, escute. Quando o cara tá trabalhando com salário atrasado, eu tô trabalhando por amor, né? Eu acho, por exemplo, o CSA cometeu um grande erro quando ele esteve na Série A. Porque o nosso modelo de sócio é o modelo de você ter apenas a entrada no jogo. Você, assim, eu sei que o Lucas Ramírez trabalha demais em parcerias, o departamento comercial do CRB trabalha demais em parcerias, que você tem descontos. Eu respeito tudo isso. Agora, nós temos efetivamente clubes que trocam o ingresso, a entrada, para o cara ser sócio. Sim, E isso é muito pouco. também acho. O crescimento do CRB vai forçar que o CRB mude esse sistema. Que ele passe a dar desconto, mas o torcedor vai pagar ingresso. Como todos os outros clubes fazem. Não, eu acho assim, eu acho... Aí, deixa eu lhe dizer mais uma coisa, porque isso às vezes choca. CRB passado o Ceará Certo. vai para os 16 maiores do país. Sim. Eu, dirigente, sorteio da CBF, saiu. Qual era a minha atitude depois do sorteio? Caiu Palmeiras, caiu Flamengo, caiu Corinthians. Primeira coisa que eu faria, travava o sócio. Travava o sócio. Segunda coisa, o preço dos ingressos. Esse é um jogo para se ganhar dinheiro. Então, ingressos. 50 na baixa, 100 na arquibancada, 300 nas cadeiras. Não tem, assim... Eu discordo Mas eu entendo. completamente. Mas eu entendo. Assim, são 3 mil sócios que estão comigo? São. Então eu travo o sócio. Porque se até agora eram 3, por que para o jogo com o Flamengo vai subir para 10? É para quem quer ver o Flamengo, sabe, velho? Mas deixa eu explicar você. Então, assim, eu faria isso. Eu, Alberto Deixa eu explicar Oliveira. você. O torcedor do CRB ele não tem retorno com o sócio. Ele não tem retorno com o sócio. Ah, porque bebe a cerveja mais barato. E quem não bebe cerveja? Quem não toma cerveja? Bicho, é o seguinte, eu tomo, eu aproveito. Olha assim, mas também é grande. Não faz Sim, não tanta faz. diferença. Você beberia do mesmo jeito, se não. A grande questão, para mim, é que o torcedor ele não tem um retorno. E quando eu falo retorno, de não ter nada agregado ao sócio torcedor do CRB. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu era sócio, aí fiquei puto e deixei de pagar. Aí esse ano eu disse, não, vou reativar o meu sócio. Meu amigo, o atendimento do WhatsApp foi maravilhoso. Isso eu até elogiei. Mas é uma burocracia gigantesca. Ah, porque tem que pagar parcela tal, então porque só aceita o cartão para pagar de uma vez. Não fica parcelado de 12 vezes. Se ficar, compromete o limite. Aí o cara, eu mesmo não tinha um cartão para ter o limite. Para comprometer o limite. E aí ficou a situação de, poxa, a minha situação resolveu, porque eu sei que quando olharam lá disseram da Irônia, homem, isso vai fazer uma zoada danada. Eu sei que fizeram isso. E aí eu consegui. Mas o torcedor comum não consegue. Tem isso também. Tem que botar isso na balança. Deixa eu só dar um adendo nesse seu depoimento. Eu fiz essa mesma cobrança numa entrevista com o André Carneiro lá na CBN. Falei que era muito baixo o número, usei a palavra que é um número inaceitável, e eu até imaginei que ele diria, mesmo que de uma forma suave, concordasse. E ele disse, muitos dos problemas estão no CRB, não é no torcedor. Verdade. E outra coisa, ele está consciente disso. Ele está consciente disso. Mas acho que isso precisa ser resolvido. Mas você... Agora, esse fato de resolver isso, ele é um fato separado do sócio torcedor do CRB não aderir ao projeto. Outra coisa. Tem dificuldades? Tem, mas é necessário aderir. Eu vou dar um exemplo de um torcedor que reclamou comigo ontem à tarde. Eu vou falar na live de amanhã sobre isso. Mas já estou aqui, eu vou falar aqui. O cara disse, Dairone, eu sou sócio da Baixa. O CRB fechou a arquibancada baixa.
Aí eu disse, mas o sócio da Baixa pode ir para Geal, para Curva. Ele fez, bicho, eu gosto de assinar Baixa. Eu pago para assistir lá. Eu também bato nisso. Eu não acho aí. Mas porque, Roberto, assim, você falou na clube, CBN. É o clube. Aí eu perguntei, mas bicho, em cima a visão é melhor. Ele fez, não, eu gosto de estar lá embaixo, xingando eles ali de pé. O clube está sendo, literalmente, e eu preciso dizer isso, o clube está sendo pragmático. Ele não acredita na presença do torcedor. Então ele acaba fechando um setor onde ele vai ter prejuízo. O CRB apresenta nos seus borderôs, e aí eu não vou entrar em detalhes numéricos, porque assim, sempre há uma polêmica muito grande de presença no estádio. Tem mais gente, tem menos gente. Até a capacidade do estádio tudo isso é questionável, né? Mas assim, eu preciso lidar com aquilo que é oficial. Sim, claro. Né? Porque eu não tenho... O fato de não ter um número oficial, também cabe todo esse tipo de coisa. Eu não tenho outra medida para oferir. A não ser que eu crie uma comissão presidida pelo Dairone, que o Dairone vai ficar ali na entrada do estádio, na bilheteria, contando um por um. Né? Mas assim, eu gosto de brincar de vez em quando com essas coisas. Se eu tivesse um grupo de doido que quisesse fazer isso, eu faria. Mas assim, esse fechamento das arquibancadas baixas da antiga geral, ela é absurda do meu modo de ver. Agora, quem trabalha com os números e está lá com os dados, o cara abre a arquibancada baixa e você vende para ali 10 ingressos. E você tem toda uma estrutura que é disponibilizada para ali. Bilheteiros, catracas, e tudo isso gera recursos, gera dinheiro. Então, assim, você fica entre a cruz e a espada. Mas eu acho que é um erro estratégico do CRB. Mas, Alberto, você falou na CBN o seguinte, que pelo momento que o CRB vive, o sócio deveria aumentar. Aí, por isso que eu falei, é uma questão de reconhecimento. Eu esperaria que pelo ano que o CRB tem até agora, ele atingiu todos os objetivos. Então seria uma questão de reconhecimento. Seria uma questão de reconhecimento. Seria o mesmo, só para fechar essa resposta para o Daniel, é o mesmo, por exemplo, e eu já disse isso, isso lá, que eu acho que é um reconhecimento, por exemplo. O Daniel recebeu propostas e ele não foi mercenário. Sim. De sair do CRB no momento de decisão, no momento em que o time está encaixado, no momento que o time estava para ser campeão, mas era dinheiro pra cacete. É um futebol secundário lá em Emirados Árabes e não sei onde. Não importa. Ele abdicou das propostas. Ele teve outras propostas de clubes. Eu acho que o CRB precisa retribuir ao Daniel no momento que o CRB, por exemplo, tomar mais 2 pancadas na Série B. Sim. Não ganhar. E aí você chega a 5, 6 jogos sem ganhar, o cara vai dizer, manda esse Daniel embora. O que esse cara está fazendo aqui? Não Sim, mas a questão do sócio torcedor. Entendeu? Ele tá fazendo que é um reconhecimento. Agora, veja bem, como essa visão do Alberto, eu acho ela complicada. Se o Alberto diz que o torcedor do CRB, pelo momento atual, ele deve fazer o sócio, então, por uma questão de análise, a gente pode dizer o seguinte, o torcedor do CSA deveria cancelar o sócio. Porque por uma questão de reconhecimento, Não, isso que... Mas eu coloquei... Se o CRB tiver mal, o cara também cancela o sócio. Olha, eu entendo tudo que o Alberto falou, respeito totalmente, e digo mais, a linha de raciocínio que o Alberto está utilizando é a linha de raciocínio de muita gente. Agora, sinceramente, eu discordo de tudo que o Alberto falou, e veja bem, não teve uma pessoa que me ligou, mandou um áudio dizendo isso, rapaz, eu discordo de tudo que você falou. Mas veja bem, mas eu quero ir um pouco distante, mais além, eu não só discordo do que ele falou, eu discordo do que ele falou, do pensamento e o fundamento do pensamento dele, por 2 questões, e eu faço questão de dizê-las. Primeiro, vamos para a parte econômica. O sócio-torcedor do CRB, ele só é interessante financeiramente. E olhe que a propaganda é que o sócio é interessante financeiramente. Ele só é interessante para quem vai a todos os jogos. Sim. Se você não for a todos os jogos, ele não é interessante. Não é coincidência que o número de sócios é semelhante ao público médio. Porque são esses que vão a todos os jogos. Então, com essa filosofia do sócio ser interessante para quem vai a todos os jogos,
o número sempre será parecido com a média de público. Isso. 2, essa linha de pensamento que diz que para o CRB, para arrumar para ir para um patamar maior, ele precisa ter sócio, eu acho uma inversão de valores. É o contrário. Aquela história, o CRB tivesse 6 mil sócios, ele vai para a Série A. Não, é o contrário, ele tem que ir para a Série A para ter 6 mil sócios. Porque, como eu já falei aqui no episódio piloto, o que vende ingresso é a atração.